E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 31ª rodada do Cartola. Em relação à última rodada, bom, eu não escalei nem o Lucas Moura e nem o Rafael Veiga. Então, ao final da história, vocês já sabem, acabei pontuando bem abaixo, fiz apenas 68 pontos. Ponto positivo, sempre tem, é que mais uma vez o meio de campo foi o grande destaque na rodada, inclusive a seleção da rodada foi um 4-5-1 com apenas um atacante. Porém, eu acabei errando os meias na última rodada. E vocês, quantos pontos fizeram? Me contem nos comentários. Mas é isso aí, sem lamentações, essa é a graça do Cartola, a gente comemora quando acerta e lamenta quando erra e tá tudo bem, faz parte do jogo. E sim, cada vez mais perto do final da temporada 2024, já tô no clima de saudade, de despedidas, porém, faltam 7 rodadas. O mercado do Cartola fecha às 4h29 da tarde. Não teremos jogos no domingo, apenas no sábado e na segunda-feira. No sábado serão 8 partidas e na segunda-feira 2 confrontos para fechar a rodada 31 do Campeonato Brasileiro e aqui do Cartola. Bom, em relação à rodada 31, alguns confrontos bem interessantes aqui para o Cartola. Destaco o jogo do Grêmio em casa diante do Atlético Goianiense, uma possibilidade interessante de alguns nomes. Na defesa, meio de campo, no ataque também. Gosto da opção do Palmeiras, por mais que seja um jogo difícil diante do Fortaleza, ainda assim o Palmeiras é favorito, principalmente quando joga no Allianz Parque. Por fim, gosto do Flamengo em casa diante do Juventude, também é uma opção, além do jogo do Botafogo fora de casa diante do Red Bull Bragantino. E vocês, estão de olho em qual confronto? De olho nele para a rodada 31 do Cartola. E vocês sabem, a indicação sempre é um nome diferente, nome menos visado. E esse será o 31º nome diferente que eu irei indicar para vocês aqui na temporada do Cartola. E será um lateral esquerdo do Vitória, Lucas Esteves. O Vitória joga em casa diante do Fluminense, um jogo extremamente importante para os dois times. E aí você vem analisar o gráfico do Lucas Esteves e ele vem de pontuações super irregulares. Nos últimos 6 jogos, 4.50, 4.50, 6.30, 7.90, 4.50 e na última rodada ele fez 10.30. Um lateral participativo, ofensivo, um gol, 2 assistências, além de algumas finalizações. É um lateral que aparece bastante no ataque e pode ser aquele nome para diferenciar na rodada. E aí, vai escalar? E agora sim, o momento de conferir a escalação do meu time, o Olé Feminino, para a 31ª rodada do Cartola. Começa a escalação, é claro, pelo goleiro escolhido. Eu optei pelo Everton do Palmeiras, que joga diante do Fortaleza. Um jogo que eu considero difícil, porém o Palmeiras sempre é uma ótima possibilidade, ainda mais quando joga em casa. 29 jogos do Everton, 14 SGs e 101 defesas. Sempre é uma ótima opção e o Fortaleza é um time que costuma finalizar. Mais uma vez aqui na zaga, Gustavo Gomes do Palmeiras, jogo diante do Fortaleza, como eu já mencionei. O Gustavo Gomes sempre é uma ótima possibilidade, zagueiro forte na bola aérea, além do Palmeiras ter uma defesa super sólida, média geral de 4.22, média mandante de 3.57. Ele já marcou um gol no campeonato e conquistou 22 desarmes em 20 jogos. Um zagueiro regular. E o meu outro zagueiro será o Léo Ortiz, do Flamengo, que joga em casa diante do Juventude, também um dos confrontos mais favoráveis aqui para o Cartola. Tô gostando dos últimos jogos do Léo Ortiz, não digo em relação às pontuações, mas sim ele atuando. Ele vem de bons jogos, participa bastante, tem alguns desarmes também. 20 jogos, 23 desarmes, além de 2 assistências. Gosto de 2 outras opções. O primeiro é o Kaique Rocha, do Atlético Paranaense, que joga em casa diante do Cruzeiro, e também da opção do Rodrigo Eli, do Grêmio. Acho que são 2 opções para diferenciar na rodada. Não vejo nenhum lateral unânime na rodada, sendo assim, optei por um lateral que bate pênalti, que sempre é um grande diferencial, que é o Reinaldo, lateral do Grêmio. Um jogo favorável também, o Grêmio joga em casa, recebe o Atlético Goianiense, último colocado, time mais vazado do campeonato, inclusive tem o pior ataque da competição também.
A média geral do Reinaldo é de 4,81 e não costuma entregar muita média básica, porém é um lateral extremamente ofensivo. Além do pênalti, ele também cobra algumas faltas. E o meu outro lateral será a minha dica no quadro de olho nele, que é o Lucas Esteves, lateral do Vitória. Vai ter um duelo ali um pouco tenso diante do Arias, porém pelo momento do Lucas Esteves e, é claro, pela regularidade dele nos últimos jogos, será a minha aposta aqui na defesa e também na minha escalação para a rodada 31. O Lucas Esteves, em 26 jogos, conquistou 33 desarmes, além de um gol e 2 assistências. E o gráfico dele está super verdinho nos últimos jogos. E aqui no meio de campo tem 2 nomes bem visados e bem escalados na rodada. Rafael Veiga, do Palmeiras, que imitou muito na última rodada e eu não estava com ele. E também o Arrascaeta, do Flamengo. O Palmeiras enfrenta o Fortaleza e o Flamengo o Juventude. Considero os dois unânimes na rodada. E aí a terceira vaga está em aberto. Tem algumas possibilidades, como o Arias, do Fluminense, o Cristaldo, do Grêmio, o Lucas Moura também sempre é uma possibilidade. Porém, eu fecho o meu meio de campo com o Garro, do Corinthians, que enfrenta fora de casa o Cuiabá. Porém, um jogo extremamente importante para os dois times. E é claro, o Garro é a referência no meio de campo do Corinthians, além de ser extremamente regular. A média geral do Garro é de 6,79. É claro que a média mandante dele é superior à visitante, porém ainda assim é um jogador que participa e entrega muita média básica. 28 jogos, 6 gols, 6 assistências, 37 desarmes e 96 faltas sofridas. Muitas faltas sofridas. Em relação ao Veiga e ao Arrascaeta, a média do Veiga mandante é de 8,14, uma ótima média. O Veiga já marcou 8 gols e deu 3 assistências em 26 jogos. Já o Arrascaeta tem uma média mandante de 7 pontos, uma boa média também. 14 jogos, 4 gols marcados e 5 assistências. E diferente das últimas rodadas, nesta rodada em específico eu vejo ótimas opções de atacantes. Super difícil escolher apenas 3, gostaria de escalar no mínimo 4 nomes, porém não é possível. Sendo assim, começo meu ataque com o Estevão, atacante do Palmeiras, que joga um absurdo. Na última rodada ele foi bem demais, fez mais de 15 pontos, média mandante de 9,19, 24 jogos, 10 gols marcados, 8 assistências, participa muito e é o vice-artilheiro da competição. Falta um gol para ele chegar aos 11 gols marcados, que é o número que o Pedro do Flamengo marcou até então no campeonato. O meu segundo atacante será o Bright White, do Grêmio, que enfrenta o Atlético Goianiense, o time mais vazado, como eu já mencionei. Ele é a referência no ataque do Grêmio. 8 jogos no campeonato, 5 gols e 1 assistência. É um nome de muito peso para essa rodada, gosto bastante, porém também gosto da opção do Soteldo, do Grêmio, para diferenciar. Por fim, o meu último atacante, fiquei bem em dúvida. Gosto do Soteldo, do Flaco Lopes, como eu mencionei, algum atacante do Flamengo também pode ser interessante para a rodada. Enfim, tem algumas possibilidades. Porém, optei por um atacante do Botafogo. E aí entra a minha grande dúvida, porque no Botafogo tem o Igor Jesus, tem o Luiz Henrique, tem Savarino, tem Tiquinho Soares, enfim, são muitas opções no ataque do Botafogo, porém estou com o Igor Jesus, que vem de bons jogos, jogando praticamente 90 minutos, 14 jogos, 5 gols no campeonato, e o Botafogo é o líder da competição, certamente vai bem focado para esse jogo, mesmo sendo fora de casa diante do Red Bull Bragantino. Agora me conta quem você escalou no ataque. De técnico, eu optei pelo Abel Ferreira, do Palmeiras. No banco de reservas, o Joe, do Botafogo, no gol. Na zaga, Kaique Rocha, do Atlético Paranaense. Lateral com Marcelo Hermes, do Criciúma. Meio de campo com Mateuzinho, do Vitória. E no ataque, Flaco Lopes, do Palmeiras. De capitão, Estevão, do Palmeiras, bem confiante, é um jogador que sempre entrega muita média básica e, claro, sempre com muito potencial. O meu time custou 118 cartoletas, no gol Everton, do Palmeiras, lateral com Reinaldo, do Grêmio, e o Lucas Esteves, do Vitória. Na zaga, Gustavo Gomes, do Palmeiras, e o Léo Ortiz, do Flamengo. Meio de campo, Veiga, do Palmeiras, Arrascaeta, do Flamengo, e o Garro, do Corinthians. Ataque com Bright White, do Grêmio, Estevão, do Palmeiras, com a minha faixa de capitão, e o Igor Jesus, do Botafogo. De técnico, Abel Ferreira, do Palmeiras,
Gostei muito da minha escalação, porém, é claro, é uma escalação prévia. Eu sempre compartilho com vocês o meu time final e atualizado antes do fechamento do mercado. E é isso, pessoal. Como eu comentei com vocês, é a reta final do Campeonato Brasileiro. Então, se você precisa arriscar, arrisque. Esse é o momento. Quero fechar uma defesa, triplicar. Faça isso. Acho que chegamos no momento do campeonato em que é necessário arriscar sim em algumas posições aqui da escalação. Enfim, espero que vocês tenham curtido o meu time prévio para a rodada. Não esqueçam de escalar o time de vocês. O mercado fecha às 4h29 e praticamente todos os jogos serão no sábado. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super limitada. Um beijo, tchau, tchau!